Olá pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje nós vamos ter videoaula de histologia dos 4 tecidos fundamentais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, para facilitar a vida de vocês. Se vocês só quiserem acessar o conteúdo do tecido conjuntivo, começa mais ou menos 26 minutos após o início desse vídeo, o muscular 37 minutos e o nervoso 53 minutos. Aqui a gente faz uma visão geral. Não se esqueçam que vocês precisam ler a esse respeito. Para os meus alunos está também disponível aí o nosso texto e que vai auxiliá-los a fazer os estudos dirigidos, porque a gente vai precisar fixar esse conteúdo, porque esse é um conteúdo base para a gente entender o que é histologia dos sistemas corporais e também embriologia. Então, bora lá comigo. Vamos começar lembrando que o nosso organismo é composto por 4 tipos de tecidos fundamentais, que são aqueles presentes em todos os órgãos e sistemas. Que tecidos são esses? O tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Outros órgãos terão também tecidos especializados, como é o caso do tecido cartilaginoso, ósseo, sangue, linfático e também do tecido adiposo. Vamos falar agora, então, sobre as principais características histológicas do tecido epitelial. O tecido epitelial está associado a diversas funções corporais, como, por exemplo, revestimento, porque ele faz parte da nossa pele, proteção contra substâncias ou fatores ambientais, como é o caso dos raios ultravioleta. Também vai estar associado à absorção de moléculas pelo organismo, secreção de substâncias glandulares e outras funções. As principais características do tecido epitelial são a presença de células justapostas, ou seja, muito próximas uma das outras, o que faz com que esse tecido tenha baixa quantidade de matriz extracelular, aquelas substâncias que rodeiam as células que estão num determinado tecido. E elas também vão ser células apoiadas sempre em uma membrana basal acelular que liga o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. É isso mesmo. O tecido epitelial sempre está associado ao tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido epitelial ele é avascular, ele não vai possuir imerso nele vasos sanguíneos. E isso faz com que ele precise receber nutrientes, oxigenação e também retirar ou receber metabólitos via tecido conjuntivo. Outra característica importante do tecido epitelial é que ele não vai possuir inervação, exceto receptores sensoriais que chegam até ele. Nesse esquema, então, eu quero mostrar para vocês como é que se dá essa relação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Ele vai acontecer, então, pela lâmina basal, membrana basal, que associa as células do tecido epitelial, que estão aqui marcadas em azul, com o tecido conjuntivo, que estão aqui marcadas em rosa. Essa membrana basal vai ser rica em algumas moléculas, como o colágeno 4, laminina e proteoglicanas, que criam uma verdadeira cola entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Mas afinal, quem é que secreta essa membrana basal aqui? Bom, quem sempre vai secretar essa membrana basal são as células epiteliais que estão ligadas a ela. Essas células a gente conhece como camada germinativa do tecido epitelial. Não interessa que esse tecido tenha uma única camada de células ou diversas camadas de célula. Aquelas células epiteliais que estão vinculadas ao tecido conjuntivo são as que vão secretar a membrana basal.
Uma outra característica importante do tecido epitelial é que ele é polarizado. O que significa isso? Ele vai ter estruturas diferentes entre aquela face que fica voltada para a região externa, que nós vamos chamar de face apical, em relação àquela que fica ligada à membrana basal e ao tecido conjuntivo, certo? Entre as estruturas que eu também vou encontrar no tecido epitelial estão junções celulares, como junção de oclusão, que acontece em alguns tipos de tecidos de alguns órgãos, e também desmossomos, que geralmente ligam uma célula do tecido a outra célula. Também nós podemos ter junções de adesão, conforme de acordo com o tipo de tecido e a sua função. Bom, o tecido epitelial, ele pode se apresentar de diversos modos e por isso ele tem uma classificação bem própria, certo? Nós dizemos que o nosso organismo tem, então, o epitélio de revestimento e glandular. O epitélio de revestimento, ele pode ser classificado em camadas simples, sendo que existe uma camada um pouco diferenciada, também conhecida como tecido epitelial pseudoestratificado, e também naquele tecido epitelial com diversas camadas, que a gente chama de tecido epitelial estratificado. O tecido epitelial de revestimento também pode ser classificado quanto à sua citomorfologia celular. Isso significa que as células podem ser achatadas, colunares, cuboidais ou também apresentar uma estrutura de transição. Já o tecido epitelial glandular, ele pode ser também classificado quanto ao número de células. Então, ele pode ser tecido epitelial com células unicelulares, glândulas unicelulares ou pluricelulares, e também ele pode secretar produtos conhecidos como produtos serosos ou mucosos, e também ele pode ser classificado quanto à sua origem embrionária e à sua estrutura glandular, e naquilo que a gente chama de glândulas endócrinas ou exócrinas. Pronto, pessoal. Esse aqui, ó, é o resumão do tipo de tecido epitelial que existe e suas classificações. Agora a gente vai falar sobre cada uma delas. Então vamos lá, vamos falar sobre tecido epitelial de revestimento. Então, pessoal, vamos comentar agora sobre os tipos de epitélio simples, ou seja, que são formados por uma única camada de células no nosso organismo. Então, vamos começar falando sobre o tecido pavimentoso simples. Esse tecido ele é formado por uma camada de células bem achatadas e nós encontramos eles em diversos tipos de órgãos. Entre estes, nós podemos citar a camada que reveste o interior dos nossos vasos sanguíneos e que também é conhecida como endotélio. Então, aqui, ó, neste corte histológico em laranja, eu marquei essa camadinha de célula que é tecido epitelial pavimentoso simples, conhecido como endotélio, que vai estar assentada em cima de uma pequena camada de tecido conjuntivo, e nesse órgão, logo depois do tecido conjuntivo, eu vou encontrar músculo liso, que nós comentaremos mais adiante. Aqui, então, ó, eu mostro para vocês um detalhe desse nosso endotélio. Eu também posso encontrar no nosso organismo o tecido epitelial cúbico simples. As células, elas são mais quadradinhas, elas parecem uns cubos. Onde é que eu posso encontrar esse tipo de tecido? Lá em algumas estruturas do nosso rim. Como vocês já aprenderam,
O rim possui uma unidade funcional que vai filtrar e vai produzir a urina, não é? Se chama néfron. E essa estrutura é formada por vários tubos ou túbulos renais. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês uma lâmina histológica de tubos renais, no qual as células são do tipo cúbico simples. Outro tipo de epitélio simples é o epitélio colunar. Agora, as células são bem mais alongadas, como a gente pode observar aqui nesse nosso pequeno esquema. Onde eu posso encontrar esse tipo de célula? Por exemplo, aquelas que recobrem o interior do útero, formando uma camada celular também muito importante para a fisiologia reprodutiva da mulher, conhecida como endométrio. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que é formado esse endométrio e esse tecido colunar simples. Olhem aqui, então, aquelas células mais exteriores, como eu estou mostrando nesse detalhe, são as células epiteliais colunares, e o resto do endométrio é feito por uma grande e larga camada de tecido conjuntivo. Quando nós estudarmos, ou vocês estudaram embriologia, vocês ouviram falar muito do nosso endométrio. O nosso corpo também pode apresentar em alguns órgãos o que nós conhecemos como tecido epitelial estratificado, pseudoestratificado. Por que pseudoestratificado? Porque as células desse tecido apresentam núcleos em diferentes alturas, o que nos dá a impressão que tem mais que uma camada celular, mas na realidade todas elas estão assentadas sobre a lâmina basal. Elas também podem apresentar, nesse caso de epitélio, estruturas diferenciadas, como é o caso de cílios, e a presença de células unicelulares, como é o caso das glândulas caliciformes. Onde eu posso encontrar esse tecido? Eu posso encontrar ele, por exemplo, revestindo o interior das tubas uterinas, não é? Em que a gente pode observar aqui, nesse corte histológico, e nesses detalhes, mostrando então os núcleos em diferentes alturas, os cílios, as células caliciformes. Aqui também eu apresento para vocês, na histologia, uma célula caliciforme que vai liberar as suas secreções para deixar esse tecido protegido na realização das suas funções. Agora eu vou comentar com vocês algumas das características do que a gente chama de tecido epitelial de revestimento estratificado, que também pode apresentar a estrutura celular diferenciada de acordo com o órgão. Bora comigo. O tecido epitelial estratificado, como eu falei, pode ter diversas estruturas celulares, como é o caso do epitélio estratificado pavimentoso, que nós estamos mostrando nesse esquema aí. O epitélio pavimentoso, ele pode ser do tipo queratinizado ou não queratinizado. Quando o epitélio estratificado pavimentoso ele é queratinizado, como ocorre na nossa pele, as células epiteliais vão produzir uma camada mais superior, cheia de queratina, que aí as células já vão estar mortas, e isso serve para nos proteger contra os fatores ambientais agressores do nosso corpo. Essa camada, então, mais externa é conhecida como camada córnea ou queratina. Depois, quando nós estudarmos a histologia do sistema tegumentar, nós vamos falar mais sobre ela.
Vamos lembrar também aqui, então, que essa camada, como ela está morta, ela descama. Também vão existir no nosso organismo tecido estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Nesse caso, não vai haver a produção de queratina e nós vamos ter esse tecido recoberto por muco ou por outras secreções que são produzidas, por exemplo, por células especiais, como é o caso das células glandulares. O nosso organismo também pode apresentar um epitélio chamado de tecido epitelial estratificado cúbico, que as células são mais cuboidais. Este tecido, por exemplo, pode ser encontrado nos ductos, não é? Naqueles canais que formam alguns tipos de glândulas, como é o caso das glândulas salivares, e que então permitem a saída dos produtos dessas glândulas para o exterior. Aqui eu mostro também, então, um corte histológico onde nós destacamos esse tipo de epitélio. Existe também um outro tipo de epitélio no nosso corpo chamado de epitélio de transição, que a gente pode encontrar nos ureteres e também na bexiga. Por que ele é chamado assim? Porque conforme o momento fisiológico do órgão, essas células epiteliais mudam a sua conformação. Por exemplo, na bexiga, quando ela está vazia, essas células que estão revestindo o órgão são células epiteliais colunares. E na medida que a bexiga enche de urina, essas células vão se esticando e se tornando mais pavimentosas, certo? Essas células que a gente observa revestindo a bexiga também são conhecidas como células globosas. Pronto. Estas são as principais classificações do nosso tecido epitelial de revestimento. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que, eu mostrei alguns exemplos, então vocês vão encontrar alguns esses tipos de tecidos em outros órgãos e sistemas na medida que a gente for estudando eles. Então, é só para lembrar isso. E agora, vamos falar um pouquinho sobre os tecidos epiteliais glandulares. As glândulas do nosso corpo são constituídas por epitélio glandular, que possui células especializadas capazes de sintetizar, armazenar e secretar diversos tipos de substâncias de acordo com a glândula, né? Então, as moléculas produzidas são armazenadas sob a forma de grânulos de secreção e as glândulas podem ser classificadas segundo diversas características morfofuncionais na sua histologia e também embrionárias. Como eu comentei antes, as nossas glândulas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. As glândulas unicelulares são mais abundantes, são as conhecidas como células caliciformes, que são encontradas, por exemplo, no tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, que recobre não só as tubas uterinas, mas a traqueia também. Já as glândulas pluricelulares são aquelas que mais existem nos tipos de glândulas que nós conhecemos no nosso corpo, e elas são compostas por várias camadas celulares, como é o caso, por exemplo, das glândulas salivares e sudoríparas. As nossas glândulas também elas podem ser classificadas segundo a sua origem embrionária, que vai formar ou não ductos para a liberação das suas secreções. Então, nós dizemos que o nosso corpo possui glândulas exócrinas e endócrinas. Qual a diferença entre elas? Durante a embriogênese, quando as glândulas exócrinas elas estão sendo diferenciadas, elas
formam espaços para a liberação da sua secreção, que nós conhecemos como ductos. Portanto, elas mantêm a sua relação com o tecido embrionário de origem e assim elas liberam os seus produtos. Alto lá, não são só aquelas glândulas que liberam seus produtos para a parte exterior do corpo, como as glândulas salivares, sudoríparas, mamárias, que vão ser exócrinas. Existem órgãos endócrinos, como a parte exócrina do pâncreas, que também tem esse tipo de glândula. Já as glândulas endócrinas, quando acontece a embriogênese, elas perdem contato com o tecido de origem e acontece aqui agora a indução de vasos sanguíneos que vão passar no interior desta glândula e assim os produtos dela são liberados diretamente na corrente sanguínea. Então, nesse filmezinho aqui, ó, a gente mostra a glândula exócrina liberando seus produtos através do ducto. E agora, olhem, nesse outro filminho aqui, as glândulas endócrinas associadas a vasos sanguíneos liberando seus produtos. Bom, pessoal, assim, ó, conforme o tipo de glândula exócrina, eu posso ter uma estrutura diferenciada. Então, eu tenho aquela que é um túbulo simples, ramificado, enovelado, que formam tipo bolsões de partes secretoras que a gente chama de ácinos, e aí ele pode ser simples, pode ser composto, pode ser misto, túbulo acinoso e assim por diante. Cada tipo de órgão e tecido pode ter, então, um desses tipos de glândulas exócrinas que você vai poder ouvir falar e que precisa conhecer. As glândulas do nosso corpo também podem ser classificadas quanto à natureza da sua secreção. Nós dizemos que existem, então, glândulas serosas, que são produzidas a partir de células conhecidas como ácidos serosos, e que são células com polaridade definida e que vão produzir uma secreção rica em compostos proteicos que torna essa secreção mais líquida. Este é o caso, por exemplo, dos ácidos serosos do pâncreas. Aqui, então, eu mostro um esquema no qual essas células se apresentam geralmente sob forma de células poliédricas. A região basal sempre vai estar assentada no tecido conjuntivo, não é? E a apical aqui, ó, vai possuir diversas vesículas cheias dos produtos desta glândula. Assim também eu vou encontrar glândulas serosas, por exemplo, lá nas glândulas salivares, ainda que nessas glândulas eu também tenha glândulas mucosas ou mistas. A natureza da secreção das glândulas também classifica elas como glândulas mucosas. As glândulas mucosas, elas vão secretar substâncias mais viscosas e gelatinosas. Também são produzidas por agrupamentos de células conhecidos como ácidos mucosos e a gente pode encontrar, por exemplo, esse tipo de glândula lá nas glândulas salivares, certo? E esse produto ele é glicoproteico e é conhecido como mucinas. Em termos histológicos, esses ácidos têm um formato celular mais heterogêneo, podendo ser composto por células epiteliais colunares ou cuboidais, né? Então, de acordo com o tipo de órgão, a gente vai encontrar esse formato diferenciado. A gente encontra também ácidos mucosos, por exemplo, nas glândulas esofágicas. Em algumas glândulas também eu posso ter ácidos mistos, que vão ter tanto algumas células serosas quanto mucosas. Esse tipo de glândula a gente encontra também, por exemplo, nas glândulas salivares, certo?
Bom, as glândulas também, elas vão secretar os seus produtos e, de acordo com o que acontece no momento dessa secreção, a gente pode classificar elas. Então, nós dizemos que o nosso corpo possui 3 tipos de glândulas quanto ao mecanismo de secreção: merócrina, apócrina e holócrina. O que é isso? Quando a glândula secreta os seus produtos dentro de pequenas vesículas que são colocadas para fora, nós dizemos que essa é uma glândula merócrina. Esse é o caso, por exemplo, das glândulas salivares e lacrimais, certo? Existem algumas outras glândulas que, para liberar os seus produtos, a parte apical da célula arrebenta. Puf, e aí ela libera o seu produto, rapidamente regenera aquela parte apical, sintetiza mais produtos e depois novamente vai liberar. Esse é o caso da glândula mamária, ou seja, na glândula apócrina existe perda parcial da glândula. E ainda existem outros tipos de glândulas que produzem os seus produtos que ficam dentro das suas células e para liberar esta glândula, essa célula glandular morre e aí se prolifera de novo e né, as outras células proliferam e ela é substituída então por uma outra célula. Isso é o que acontece com as glândulas sebáceas. Pronto, pessoal. Então a gente acabou de ver as características gerais do tecido epitelial. Volto a falar, não vale só ver esse vídeo, tem que ler, tem que fazer os exercícios para fixar a matéria, até porque depois nós vamos ver a parte de histologia dos sistemas, não é? E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo? Bora comigo. Eu gosto de começar falando tecido conjuntivo, pensando que se o nosso organismo fosse um bolo, né, uma torta maravilhosa, que nem nós estamos vendo aí, o tecido conjuntivo seria o pão de ló dessa torta, tá? Então ele é super, super, super importante. Às vezes as pessoas não dão bola para ele, mas ele está fazendo muita, muita, muita coisa para o nosso organismo. Por isso é altamente relevante tu entender um pouquinho mais como é que funciona esse tecido. Então, as principais funções do nosso tecido conjuntivo são sustentar as partes moles do corpo, preencher os espaços vazios do corpo, ser um ambiente que dá passagem e que abriga vasos sanguíneos, linfáticos e também nervos. Também esse tecido vai ser responsável pela difusão de gases, nutrientes e metabólitos. E é o local em que ocorre o início, pelo menos, da defesa imune contra patógenos ou lesões. O nosso tecido conjuntivo, ele vai ser originado da camada de células mesodérmicas que é formada por células mesenquimais, que depois elas se diferenciam e dão origem a diversos tipos de tecidos especializados e também aos tecidos fundamentais muscular e o tecido conjuntivo propriamente dito, que nós vamos comentar a seguir. O tecido conjuntivo propriamente dito tem como células principais os fibroblastos. Os fibroblastos são responsáveis pela secreção da matriz extracelular, que é super abundante e que vai formar o que a gente chama de substância fundamental amorfa, no qual a gente vai encontrar mergulhada fibras de vários tipos, principalmente fibras colágenas, reticulares e elásticas. Além disso, o tecido conjuntivo propriamente dito possui células do sistema imune associadas, principalmente macrófagos residentes. Nós dizemos que são macrófagos residentes porque essas células migraram do sangue para o tecido conjuntivo e ficam ali, às vezes, por anos. Para quê? Para ficar monitorando a possibilidade de entrada de algum tipo de patógeno que precise ser combatido. Além disso, o tecido conjuntivo, propriamente dito, está
intimamente relacionado com o famoso tecido adiposo, que vai armazenar moléculas de energia, principalmente triglicerídeos. Aqui, então, nessa figura, nesse esquema, eu mostro para vocês uma visão geral do nosso tecido conjuntivo propriamente dito, com os fibroblastos, macrófagos residentes, adipócitos. Vale lembrar que vão existir outras células, como os plasmócitos, que também estão relacionados com a defesa, e tudo isso mergulhado aí nessa substância amorfa com diversos tipos de fibras. Aqui, então, eu apresento do lado um esquema geral do nosso fibroblasto. Nesse corte histológico, então, eu destaco aqui o tecido conjuntivo, que vocês podem observar é bem diferente do tecido epitelial que está agregado a ele. Por quê? Porque esses espaços, parece que em branco, que a gente observa é a substância fundamental amorfa que não pode ser fixada numa preparação histológica. Então, parece que tem pouca coisa aqui, mas não. Tem um monte de fibras e também de células. Os fibroblastos são células muito especiais e de grande relevância para o nosso organismo, certo? E eles podem ser encontrados sobre dois estados, fibroblastos ou fibrócitos. Os fibrócitos, geralmente, eles são fibroblastos que vão ter menor atividade, já que um fibroblasto altamente ativo, ele é que está secretando fibras de colágenos, enzimas, a matriz extracelular, fatores de crescimento, ácido hialurônico, elastinas, entre outros produtos. Bom, eu comentei com vocês que no tecido conjuntivo eu vou ter células imunes e que elas nos ajudam a proteger contra patógenos, como é o caso dos macrófagos, certo? Que vão desencadear uma resposta inflamatória, por exemplo, se o nosso corpo sofrer algum tipo de injúria, como um corte no dedo, no qual diversos micro-organismos, como é o caso das bactérias, vão tentar ingressar para dentro. Aí o que vai esses macrófagos que estão presentes no tecido conjuntivo vão começar a fagocitar essas bactérias, ou seja, engolir elas e através de reações que envolvem grande quantidade de radicais livres vão destruí-las. Certo? Então, nós dissemos que aqueles macrófagos residentes ou mesmo plasmócitos que estão presentes no tecido conjuntivo, eles vão estar associados a diversos tipos de resposta imune, como é o caso deste corte, e também quando nós, às vezes, entramos em contato com alguma substância alergênica que faz com que mastócitos, que são células do sistema imune, reajam a esses tipos de substância. Quando a pessoa é supersensível, ela pode, então, ser uma pessoa alérgica a algum produto, como é o caso que acontece com pessoas asmáticas. Existem dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. O que nós chamamos de tecido conjuntivo frouxo, que ele é mais flexível, bem vascularizado, tem maior quantidade de substância fundamental amorfa e tem mais baixa resistência a atrações. Esse é o tecido, por exemplo, que a gente encontra associado ali ao epitélio da pele. Também nós temos o tecido conjuntivo denso. Ele vai ser mais resistente e menos vascularizado.
e ele pode ser classificado ainda em tecido denso não modelado, quando, como vocês estão observando nesse corte histológico aqui, as fibras colágenas, elásticas, reticulares, o que for, elas estão dispostas de modo mais aleatório. E o tecido conjuntivo denso modelado, do qual as fibras vão estar dispostas mais paralelamente, aumentando assim a resistência desse tecido. É importante falar que na parte mais profunda da derme, nós vamos encontrar tecido denso não modelado. Então, nesse corte histológico, a gente consegue ver o tecido conjuntivo frouxo abaixo do epitélio da pele e o tecido conjuntivo denso não modelado. E onde a gente pode encontrar tecido denso modelado? Por exemplo, nos tendões, que são aquelas estruturas corporais que vão ligar o músculo esquelético ao osso. E como as fibras estão dispostas paralelamente, isto confere altíssima resistência a essas estruturas. Existem também outros tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. Esse é o caso do tecido conjuntivo elástico, em que ele vai ter maior quantidade de fibras elásticas na sua composição. A gente encontra esse tipo de tecido, por exemplo, nos ligamentos da coluna vertebral, isso que torna a nossa coluna mais flexível. Nós também podemos ter o tecido conjuntivo redicular, que forma uma espécie de rede de sustentação de células, que é o que nós encontramos, por exemplo, na medula, basto e linfonodos. Esse tecido reticular, então, ele dá suporte àquelas células tronco que depois vão formar as células do sangue, outras células do sistema imune, por exemplo, não é? E ele é rico, claro, em fibras reticulares. Eu também tenho tecidos especiais, como é o caso do tecido mucoso, que a gente encontra na polpa dentária. Ele vai ser um tecido mais gelatinoso, porque ele tem grande quantidade de uma substância conhecida como ácido hialurônico. Então tá aí, pessoal, essa é a visão geral do nosso tecido conjuntivo. Vale lembrar de novo, nós estaremos falando sobre histologia dos sistemas, histologia dos órgãos que compõem o sistema tegumentar, nervoso, cardiovascular. E aí todos esses tecidos vão voltar a ser trabalhados com alguns níveis de especificidade, certo? Agora que a gente falou sobre tecido conjuntivo, vamos para o terceiro, terceiro tecido fundamental encontrado em todos os órgãos, que é qual? O nosso tecido muscular. O tecido muscular é um tecido fundamental porque, basicamente, ele está associado com o movimento dos nossos órgãos, sistemas e do próprio corpo como um todo. Em termos histológicos e funcionais, os tecidos musculares do nosso organismo podem ser subdivididos ou agrupados em três categorias: o tecido estriado esquelético, estriado cardíaco e o tecido muscular liso ou tecido muscular não estriado. Agora, vamos falar um pouco sobre as características histológicas do tecido muscular esquelético ou estriado. Ele também é conhecido como tecido muscular voluntário. Por quê? Porque ele obedece à nossa vontade, não é? E ele representa 40% do peso corporal e ele geralmente está sempre associado ao nosso esqueleto. Vai apresentar propriedades contráteis muito bem estabelecidas e que pode
levar a uma contração mais rápida ou mais lenta, conforme o tipo de tecido ou situação. Ele também vai poder ser mantido pelo que nós chamamos de metabolismo aeróbio e anaeróbio. O que é isso? Quando o nosso músculo esquelético ele vai realizar os seus movimentos, ele precisa de energia. Geralmente, essa energia vai ser obtida por reações envolvendo a glicose com o oxigênio, né? Mas muitas vezes, principalmente quando a gente está fazendo um exercício muito pesado, esse sistema vai se esgotar, a gente não vai ter quantidade suficiente aí de substratos para manter a produção dessa energia, e aí esse músculo ele entra para o que nós chamamos de respiração anaeróbia, que é a capacidade então de formar energia a partir só da glicose sem a presença do oxigênio. Quando acontece isso, geralmente ocorre a formação de um subproduto, né, que é o ácido láctico, que depois nos dá aquela dor nas pernas e tudo que a gente sabe, nos braços, o que for, que a gente fez exercício, e que dali a 2, 3, 4 dias passa. Por quê? Porque esses músculos foram estimulados a produzir maior quantidade de mitocôndria para garantir aí, ó, a respiração, o metabolismo aeróbico. Então, vocês vejam, o músculo, principalmente o músculo voluntário aqui, ele é altamente complexo e vocês têm que entender, então, como é que funciona a sua histologia. Então, quando nós vamos avaliar, analisar as características histológicas do tecido muscular esquelético ou estriado, nós vamos observar que esse tecido está sempre associado ao tecido conjuntivo também. Cada célula do tecido muscular esquelético também é conhecida e chamada de fibra muscular. E ela vai possuir estruturas internas que nós comentaremos a seguir. Mas o mais importante é vocês saberem que cada fibra muscular vai estar envolvida por um tecido conjuntivo conhecido como endomísio, que agrega várias fibras musculares, formando uma estrutura chamada de fascículo, e esse tecido conjuntivo envolvente é conhecido como perimísio, e, por fim, vários tipos de fascículos são novamente envolvidos por tecido conjuntivo conhecido como epimísio. Mas afinal, assim, ó, por que que tem tanto tecido conjuntivo? Envolve uma fibra, depois pega duas fibras, envolve de novo, depois pega um monte de fascículo e envolve. Porque isso, pessoal, vai garantir o quê? Uma resposta uniforme aos estímulos e à contração. Então, eu estou conseguindo falar com vocês porque a minha musculatura aqui, ó, da cabeça, pescoço, da palma, tá falando com o meu cérebro, está acontecendo várias contrações e relaxamentos. E isso acontece justamente por essa estrutura histológica de relação entre as fibras musculares e o tecido conjuntivo. E agora a gente vai comentar o que tem dentro da fibra muscular que garante esse tipo de contrações voluntárias, rápidas quando a gente quer, ou mais lenta quando a gente não quer. Então, as fibras musculares são células cilíndricas que têm de 10 a 100 micras de diâmetro e o comprimento delas pode ser centímetros. Para elas poderem funcionar, durante a embriogênese, elas se diferenciaram a partir de várias células conhecidas como miócitos, e por isso é que elas acabam sendo multinucleadas. Elas têm muitos núcleos, geralmente esses núcleos são periféricos, e elas vão estar então envoltas pelo endomísio, como eu já salientei.
No seu interior, essas células, elas são conhecidas como estriadas, porque elas possuem um sistema de moléculas organizadas conhecidas como sarcômero, que tem dentro da sua estrutura principalmente proteínas como a miosina e a actina, que vão ter a capacidade de deslizar e assim realizar a contração muscular. A base da contração muscular é a interação, então, entre a miosina e a actina, e isso é claro que envolve gasto de energia e também depende de concentrações mais elevadas do elemento químico cálcio. Então, ó, esse tipo de mecanismo fisiológico que garante o deslizamento da miosina e da actina é que vai ser responsável pela nossa contração muscular. Você vai aprender muito mais sobre isso e mais aprofundadamente nas aulas de fisiologia. Para os nossos músculos poderem se contrair, eles, é claro, que vão precisar ter algum nível de estímulo nervoso. Esse estímulo nervoso acontece através da formação de uma estrutura chamada placa motora ou placa neuromotora, que forma o que nós conhecemos como junção neuromuscular. A junção neuromuscular vai acontecer porque os neurônios, eles emitem axônios que vão chegar muito próximo de cada uma das fibras musculares e assim estimular a sua contração, certo? Só que aqui, ó, eu estou mostrando para vocês algumas imagens aqui, como em azul, das placas neuromotoras. Eu só chamo bastante atenção aqui que essa relação entre as células musculares e os axônios nervosos, ela não vai acontecer dessas duas estruturas se ligarem diretamente. Elas vão conseguir se manter unidas também por tecido conjuntivo que, digamos assim, liga uma à outra. Sobre a placa neuromuscular, eu vou comentar com vocês mais alguns detalhes quando eu falar agora sobre tecido nervoso. Vale de novo salientar que vocês vão aprender mais sobre esses mecanismos na relação entre o sistema nervoso e muscular quando vocês tiverem aula de fisiologia, certo? Agora, a gente vai falar sobre um outro tipo de músculo que é um músculo liso, e ele é involuntário porque as suas contrações e relaxamentos, ó, não dependem da nossa vontade. Quem regula é o próprio organismo, segundo as suas necessidades e funções. Então, bora ver comigo agora um pouco sobre tecido muscular liso. Então tá, vamos falar um pouco sobre as características histológicas do tecido muscular liso, que também é conhecido como tecido muscular liso involuntário. Ele vai ser encontrado na parede e túbulos de vários órgãos corporais. As suas células vão ser mais fusiformes e não vão ser tão grandes quanto as células musculares estriadas. Elas também não possuem estrias, elas são mais delgadas do que as células voluntárias e o núcleo dessas células é central. Além disso, essas células elas vão estar envoltas por uma rede de fibras reticulares. E essas, essas células do tecido muscular liso, elas geralmente estão presentes em órgãos e elas ajudam então a realizar a propulsão
de substâncias no interior desses tubos, desses órgãos. As células musculares lisas, elas podem ser multiunitárias, ou seja, existir várias delas presentes em conjunto num determinado órgão, ou também serem unitárias, como acontece no caso de células que a gente encontra em alguns vasos sanguíneos, certo? Que aí só vão ter uma única inervação. Elas vão também ser capaz de contrair e relaxar simultaneamente, justamente porque só tem essa única inervação. Só que elas não vão possuir o sarcômero, e essa contração é feita também por actina e miosina, que se reagrupam, se reordenam conforme a situação contraída ou relaxada da célula. Sobre isso vocês vão aprender melhor lá na fisiologia. Bom, pessoal, eu nem vou falar muito mais sobre o tecido muscular liso, porque depois, quando a gente entrar na parte de histologias desses temas, a gente vai falar muito, porque olha, tudo que a gente for pensar de órgão interno, esôfago, estômago, intestino e outros, vai ter lá o seu tecido muscular liso, certo? Então agora nós vamos passar para o terceiro tipo de tecido muscular que a gente encontra, é claro que no coração, que é o tecido muscular cardíaco. Bora comigo. O tecido muscular cardíaco é um tecido muscular bastante especial que a gente vai encontrar no que nós conhecemos como miocárdio, uma estrutura do coração. Ele é especial porque ele vai apresentar características intermediárias entre o tecido muscular esquelético e o tecido muscular liso. Mas que características são essas que, afinal, o tecido muscular cardíaco possui? 1. As células deste tecido, elas vão ser bifurcadas, como a gente pode observar aqui, ó, nesse corte histológico, certo? Elas vão medir cerca de 15 micras de diâmetro e vão ter um núcleo central, mas elas podem ser também binucleadas, ou seja, ter um ou dois núcleos em cada célula. Além disto, estas células vão ter uma estrutura especial conhecida como discos intercalares. Aqui a gente consegue enxergar, ó, esses discos intercalares nesta lâmina histológica. Mas, afinal, o que são esses discos intercalares? São estruturas que mantêm a adesão das fibras musculares cardíacas umas com as outras. E elas, então, ficam unidas. Por quê? Porque essa união é vital, já que a contração cardíaca é muito poderosa, porque ela precisa bombear o sangue do nosso corpo, certo? Então, esses discos intercalares aqui, ó, eles vão manter as contrações cardíacas sincronizadas, que isso também é de vital importância. Nesses esquemas, eu chamo a atenção para a ocorrência também de estrias, que a gente chama aqui agora de sarcolemas, o núcleo, tá aqui as estrias, o núcleo. Nós também temos imersos aqui, ó, colágenos que estão associados aos vasos sanguíneos, aqui estão as nossas células, e é importante também destacar que as células musculares cardíacas têm uma grande quantidade de mitocôndrias para garantir a contração e o relaxamento muscular ao longo dos batimentos cardíacos. Então tá, mais ou menos é isso que a gente pode apresentar em termos histológicos do tecido cardiovascular, do músculo
cardíaco. Vale lembrar que depois nós vamos fazer comentários um pouquinho mais aprofundados quando a gente vê a histologia do sistema cardiovascular, certo? Outra coisa importante também de comentar, a fisiologia de como é que o coração funciona e vai acontecer a contração, né, dessa bomba tão importante para a nossa sobrevivência, vocês vão aprender melhor lá na fisiologia, certo? Então agora vamos ingressar no nosso quarto tecido fundamental, que é o tecido nervoso. Lembra, tecido nervoso nós vamos estar comentando e não em sistema nervoso. Histologia do sistema nervoso a gente vai ver mais adiante. Vem comigo. Para a gente comentar um pouco sobre o tecido nervoso, vale a gente fazer uma breve revisão sobre o próprio sistema nervoso, já que o tecido nervoso é ele que vai compor essas estruturas e vai ter como principal função a comunicação e a integração entre todos os nossos tecidos e sistemas corporais, certo? Então, o nosso tecido nervoso, ele vai compor o nosso sistema nervoso, que pode ser subdividido em dois grandes grupos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós vamos encontrar todas as estruturas que estão dentro do nosso crânio, que a gente conhece como encéfalo, e que são o cérebro, o cerebelo, e o tronco encefálico, com as suas subdivisões anatômicas e funcionais, e também a medula espinhal. Já o nosso sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido no sistema nervoso autonômico e somático, sendo que o somático é representado pelos nossos nervos, que estão esparramados em todas as regiões do nosso organismo. Em relação ao sistema nervoso, então, periférico, vale lembrar que os nervos, eles se constituem em 12 pares de nervos craniais ou crânicos, certo? E 31 pares de nervos espinhais, que vão se esparramar para o restante do corpo. E também nós vamos ter os gânglios, que vão formar quem? Alguns gânglios internos ao nosso cérebro, ali ao nosso encéfalo, e também os gânglios que formam o sistema autônomo simpático e parasimpático. Dentro do sistema nervoso periférico, a gente tem que recordar que, para que a gente possa ter uma série de sensações, existem terminações nervosas que geralmente finalizam ali no tecido epitelial, também pode ter no tecido conjuntivo e muscular, e que vão, então, nos informar algumas sensações como pressão, frio, calor, tato, dor, entre outras, fora todos os receptores para os nossos sistemas sensoriais mais elaborados, como olfato, gustação, visão, audição, etc. Então, a gente pode dizer que existe um constante diálogo entre o sistema nervoso central e os tecidos corporais, e quem faz esse diálogo, quem aproxima esses dois sistemas é o sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso, ele vai possuir diversos tipos de células, não só neurônios, mas é claro que os neurônios são as células principais do sistema nervoso e elas vão ser constituídas, em geral, das seguintes estruturas: um corpo celular, que vai incluir aqui todas as organelas e citosol para que esta célula funcione, uma estrutura mais longa, que nós chamamos de axônio, com terminações, não é? Que vão estar relacionadas ou com outros neurônios ou com músculos e glândulas, certo? E ainda no corpo celular eu posso ter outras ramificações conhecidas como dendritos.
Na realidade, apesar de existir esse esquema geral de estrutura dos neurônios, existem vários tipos de neurônios de acordo com o local aonde nós vamos encontrar o seu corpo celular, tá? Então, nós podemos ter o neurônio bipolar, não é? O unipolar, multipolar, que é o mais conhecido, e também neurônios que têm várias ramificações dendríticas que formam as chamadas células piramidais. Eu já estou comentando isso com vocês, porque na hora que depois a gente for estudar histologia, não vai ser só esse neurônio aqui didático, digamos assim, que a gente vai encontrar. Aqui, agora, eu vou apresentar para vocês um esquema do neurônio em nível de microscopia eletrônica, certo? Então, eu vou ter aqui o corpo celular do neurônio e eu vou ter um monte de células menores, ó, que vão envolver esse neurônio que a gente chama de células da glia e que logo em seguida a gente vai conversar, certo? E a superfície do neurônio ela vai ser recoberta também por prolongamentos citoplasmáticos de outros neurônios, numa região que a gente conhece como sinapse, certo? Então, agora vamos conversar um pouco sobre a estrutura desses nervos que formam o tecido nervoso periférico, certo? Quando nós vamos observar os nossos nervos, de novo aqui, ó, nós vamos ter os nervos recobertos por tecido conjuntivo que a gente conhece como endoneuro, que juntam também vários nervos formando perinervos e depois o epineuro, certo? Isso é muito importante. E alguns desses nervos, que são aqueles responsáveis por uma resposta e uma contração muito mais rápida, ainda podem ser envoltos parcialmente de pedaços em pedaços, de segmentos em segmentos, pelo que nós chamamos de bainha de mielina. Nós vamos comentar agora a respeito de tudo isso. Aqui, ó, então eu mostro para vocês um esquema geral, chamando a atenção do axônio, do neurônio, e volto pela bainha de mielina, deixa eu marcar aqui, ó, e volto pela bainha de mielina, não é? Aí depois eu tenho vários axônios de vários nervos, certo? E aí eles vão ser também envoltos por um tecido conhecido como endoneuro, e aí depois também pelo perineuro e epineuro, certo? Opa, ficou meio feinho aqui, mas tudo bem. Aqui é só para vocês entenderem como é que acontece essa organização. Agora eu apresento aqui então um corte histológico dessas estruturas, os endoneuros, aqui ó, o perineuro e aqui ó, o epineuro. Bom, eu tinha falado para vocês já da placa neuromotora. Vou voltar a conversar sobre essa placa aqui. Eu comentei lá quando nós vimos o tecido muscular que esse tecido ele vai se relacionar com os axônios dos neurônios, não é? Chamado neurônio motor aqui, ó, formando então uma unidade de contração conhecida como placa motora. Eu também comentei para vocês que essa placa vai ser constituída pela extremidade do neurônio, que a gente pintou aqui de azul, e relacionada com as fibras musculares. Mas esse tecidinho que está em amarelo aqui, ó, é tecido conjuntivo. Também vale a pena salientar que no final do axônio eu vou encontrar as famosas vesículas sinápticas, que vão
fazer o quê? Que vão estar cheios de grânulos de um determinado neurotransmissor, por exemplo, a acetilcolina, que vai ser liberado aí nessa placa motora, nesse tecido conjuntivo, e que vai se difundir e se ligar à fibra muscular para que ela então execute ou alguma contração ou algum relaxamento. Aqui, então, eu volto a apresentar uma microfotografia de varredura e outras preparações histológicas, destacando as placas motoras, que são neurônios associados a fibras musculares. Como também eu comentei antes, os neurônios, eles podem ser de dois tipos: não mielinizados e mielinizados. Aqueles neurônios mielinizados, eles têm uma transmissão do impulso elétrico muito mais rápida. E essa mielinização dos neurônios periféricos, dos nervos periféricos, vai acontecer via células de Schwann. Essas células, elas são células especiais que vão então formar camadas múltiplas e concêntricas de gordura, de fosfolipídios, cada célula forma ao redor de 150 camadas, que envolvem determinados segmentos do axônio do nosso neurônio, certo? Como é que vai acontecer essa formação? Essas células de Schwann, elas se ligam ao redor do axônio e elas começam a fazer voltas via sua membrana celular ao redor dele, formando então a bainha de mielina. Aqui então eu mostro uma microfotografia desta associação entre as células de Schwann e os axônios motores. Nesse corte histológico, então, eu destaco o perinervo, o neuro, o endoneuro e os axônios mielinizados. Aqui, então, eu também destaco fibras musculares, as células de Schwann, não é o núcleo das células de Schwann, e aqui a placa motora. Bom, além dos neurônios e ali das células de Schwann, o nosso tecido nervoso vai ter outras células, principalmente no sistema nervoso central, que são as células da glia, certo? Elas são células complementares e elas são do tipo astrócito, oligodendrócito e também outras, certo? Micróglia, células ependimárias, que vão estar funcionando ou em locais específicos que garantam justamente a atividade do nosso sistema nervoso central. Vamos falar um pouco sobre elas, então. Em primeiro lugar, vamos ver por que essas células da glia são importantes. Elas têm função estrutural e metabólica, elas são em maior número que os neurônios lá no nosso sistema nervoso central, elas fornecem suporte físico para os neurônios, já que o tecido nervoso possui pouca matriz extracelular, e elas também vão induzir o crescimento de neurônios na embriogênese, desenvolvimento ou reparo desse sistema, certo? E elas principalmente servem de suporte metabólico, auxiliando também na manutenção do fluido extracelular. Bom, vamos começar então falando um pouco mais sobre os astrócitos. Os astrócitos são células que vão fornecer suporte mecânico e também vão auxiliar na nutrição da rede neural do nosso sistema nervoso central. Eles vão emitir
prolongamentos que vão envolver os vasos sanguíneos que chegam até o sistema nervoso central. E eles são encontrados principalmente naquelas estruturas anatômicas conhecidas como substância cinzenta do nosso cérebro, certo? Então aqui, ó, eu mostro para vocês nesta lâmina histológica um astrócito. Eles, por serem células envolvidas na nutrição, também estarão associados à formação da chamada barreira hematoencefálica. O que é isto? É uma barreira composta por células que formam junções de oclusão e que não permitem que qualquer tipo de substância ou célula entre dentro do nosso sistema nervoso. Por quê? Porque isso então nos ajuda a proteger o nosso sistema, principalmente de invasão de patógenos. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as células conhecidas como micróglia. A micróglia, na realidade, é um tipo especializado de macrófago que se diferencia ainda quando o nosso embriãozinho está formando o seu sistema nervoso central, porque ela não consegue depois sair aí de dentro do sistema nervoso central, certo? E ela tem como função limpar os resíduos celulares e metabólicos que acabam sendo gerados pelo próprio tecido nervoso, não é? E elas também têm função imunes, ou seja, se acontecer alguma lesão ou se acontecer a presença de algum micro-organismo invasor, essas células vão desencadear uma resposta inflamatória para tentar proteger o nosso sistema nervoso central. Agora eu vou falar um pouco sobre os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, na realidade, têm a mesma função que as células de Schwann, ou seja, são responsáveis pela produção da bainha de mielina. O que acontece é que eles formam a bainha de mielina dos neurônios que estão no interior do sistema nervoso central, ou seja, no nosso encéfalo e na nossa medula espinhal, certo? Mas, de resto, eles funcionam similares às células de Schwann. Por fim, eu quero falar para vocês de umas células especiais que são conhecidas como células ependimárias. Elas possuem um arranjo epitelial que vai revestir as cavidades internas do encéfalo, que a gente chama de ventrículo, e do canal da medula espinhal. E é elas que produzem o famoso líquido céfalo-raquidiano, que é como se fosse uma espécie de líquido transportador de gases, nutrição e metabólicos dentro do nosso sistema nervoso central, ou seja, funciona parecido com o sangue para o resto do nosso corpo, certo? Então aqui, ó, estão os ventrículos, são cavidades cheias de líquido céfalo-raquidiano, ok? E aqui, então, eu mostro para vocês as células ependimárias rodeando aí o canal medular, ou também elas rodeiam aí os nossos ventrículos. Agora, depois de eu falar sobre essas células, nessa aula eu também vou comentar um pouco sobre tecidos importantes que revestem o sistema nervoso central, que são conhecidos como meninges. As meninges são membranas, certo, de tecido conjuntivo que vão revestir e vão proteger o nosso sistema nervoso central. São três membranas, uma em cima da outra. Nós vamos ter, então, a dura mater, que é a membrana mais externa, seguida pela aracnoide, e posteriormente, está mais próxima, então, por exemplo, aqui do encéfalo, que é a
pia mater, certo? Então, aqui, ó, nesse esquema, a gente consegue enxergar direitinho, ó. Então, aqui eu tenho a minha pele, certo? Vamos botar lá na cabeça, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a pele, aí eu tenho aqui o osso, que é do crânio, não é? Aí, logo depois do crânio, vem as meninges, ó, dura mater, aracnoide e pia mater, e depois aqui vai estar o nosso tecido nervoso, não é? Por exemplo, formando o cérebro. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês um corte histológico no qual eu tenho as nossas membranas, ó. Eu tenho aqui, ó, a dura mater mais fora, não é? A aracnoide não está aparecendo, e depois eu tenho a pia mater, certo? E aqui nesse outro, então, eu consigo observar a aracnoide e a pia mater. Então tá, pessoal. Aqui então a gente termina essa nossa aula sobre uma visão geral dos 4 tecidos fundamentais do nosso corpo epitelial, conjuntivo muscular e nervoso. Vamos concluir comentando também que detalhes histológicos serão comentados nas aulas práticas da disciplina, que estão sendo dados agora na forma de rede, né? E que os aspectos histológicos e embrionários desses tecidos vão acabar sendo comentado ao longo das próximas aulas, certo? Ou quando a gente vê os sistemas embrionários ou histológicos, digamos assim, ou quando a gente vê embriologia, se for o caso, ok? Eu aguardo vocês, então, para que a gente possa, ler os textos que estão disponíveis lá no meu site, fazer os estudos dirigidos para fixar o conteúdo e a gente poder avançar aí um pouquinho mais no nosso degrau do conhecimento da histologia, falando sobre sistemas histológicos dos órgãos que formam o nosso corpo. Até lá, beijo!